Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um Palavra de Luz e Vida. Estamos entrando na reta final. Hoje é o penúltimo capítulo do primeiro livro de Samuel. É o capítulo 30, vitória de Davi sobre os amalecitas. Só para recordar, o capítulo anterior, que é o capítulo 29, Davi ele foi expulso do exército dos filisteus. Graças a Deus, né? Se você quer saber por que graças a Deus, volte no programa anterior e assista. Foi a mão de Deus, no mistério do texto, que fez com que aqueles príncipes desconfiassem de Davi. Uma vez expulso do exército, ele não precisou combater ao lado do rei Aquis contra o seu povo de Israel. Eu refleti isso no programa passado. Como que Davi seria rei de um povo onde no passado ele tivesse guerreado e matado a tantos? Então nós vemos aqui uma ação misteriosa de Deus. Davi é expulso do exército e agora nós vamos ver no capítulo 30, Davi com seus homens voltando para o acampamento. Já adianto que o capítulo 31 é a batalha. Aquela batalha que Samuel disse para Saul que ele perderia. Falou, não tem jeito, você vai perder, Deus está fazendo guerra contra você. Deus não está do seu lado. Estes são os dois últimos capítulos desta série Palavra de Luz e Vida. O que nós vamos refletir neste encontro, Davi voltando para o seu acampamento. E no capítulo seguinte, a guerra dos filisteus contra rei Saul. O meu conselho é que você vá voltando nesta série. Comece do primeiro encontro, do primeiro programa e vá vindo, e vá vindo. Você vai conhecer o livro de Samuel como a maioria das pessoas não conhecem. Você vai aprender nomes, acontecimentos, situações, quem foi Saul, quem foi Davi. E o principal, como que Deus elege, como que Deus levanta e como que a pessoa não consegue ser fiel ao próprio Deus. Saul foi uma resposta de Deus ao povo, que disse a Samuel, nós queremos um rei. Mas Deus tinha dito, olha, isso não vai prestar, mas se vocês querem, eu vou conceder o rei. Sim, nós queremos um rei. Aí Deus concede Saul. No início, estava indo tudo muito bem. Saul, valente, determinado. Mas Saul, vou te contar, troca os pés pelas mãos toda hora. Deus fala para não fazer, ele faz. Samuel fala para não ir, ele vai. Aí acabou, meu filho, que perdeu a coroa e Deus começou então a preparar Davi. Este é o contexto do primeiro livro de Samuel. Samuel que lá atrás é filho de Ana, mulher de Eucana, que não podia ter um bebê e clamou a Deus. O capítulo começa assim, o livro começa assim e vai desenrolando até chegar nesses dois capítulos finais. Para você entender a história toda, dou o conselho de novo. Volte nesta série e assista todos os vídeos e você terá uma cultura maravilhosa do primeiro livro de Samuel. Sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia, ou se você não tem a Bíblia agora, preste atenção. Nós refletimos sobre o capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Palavra de luz e vida. Então vamos lá. O capítulo 29 termina com Davi voltando com seus homens
para a região onde estavam acampados. Isso aí ficou claro no nosso último encontro. O capítulo 30 é a chegada de Davi lá. Porque quando ele chega, as coisas também não estão bem. Vamos lá. Tendo Davi e seus homens chegado a Ciseleque, ao terceiro dia, com sua tropa, olha o que aconteceu. Tinham os amalecitas, que é outro povo, né, feito uma ircunsão no Neguebe e em Ciseleque, ferindo e incendiando a cidade. Haviam tomado as mulheres e todos os que ali se achavam, desde o menor até o maior. Não mataram ninguém, mas levaram todos cativos para a sua terra. Então vamos entender aqui o que está relatando esses primeiros versículos. Davi volta com seus homens, eles viajam 3 dias para chegarem na região onde moravam. Quando eles chegam lá, está tudo destruído, tudo queimado, colocaram fogo em tudo. Quem foi? Os amalecitas. Eles não mataram ninguém, mas levaram mulheres, crianças, todo mundo como escravo. É isso que o texto chama de incursão. Não é? Eles fizeram uma entrada forçada, uma batalha sem luta, né? Mas levou o povo todo. Davi e seus homens, ao chegarem, encontraram a cidade toda incendiada. Suas mulheres, filhos e filhas levados cativos, escravos. O texto diz que Davi teve 3 atitudes. Então vamos, quais são essas 3 atitudes de Davi? Primeira, por isso choraram até não poder mais. A primeira atitude de Davi e dos seus homens, aí as pessoas vão dizer que homem não chora. Davi com seus guerreiros choraram até não poder mais. Não é uma lagriminha não, mas choraram até secar a lágrima, né? Davi afligiu-se em extremo, porque além de Davi ver tudo queimado e as mulheres e filhos levados como escravos, os soldados de Davi se revoltaram contra Davi. Aqui o texto diz que eles queriam apedrejá-lo, porque eles estavam angustiados. Tá vendo, Davi? Você foi inventar lá de lutar contra Israel? Você foi inventar de ficar seguindo esse rei Aquis, esse filisteu, um homem que não é temente a Deus? Olha o que aconteceu. Se nós estivéssemos aqui, nós teríamos lutado contra os amalecitas. Mas olha o que aconteceu. Estão entendendo o drama? Capítulo pegando fogo, hein? O que fez Davi? Segunda atitude de Davi. Qual é a primeira? Chorar. Agora a segunda. Davi se reconfortou no Senhor seu Deus. Ele buscou a presença de Deus. Ele buscou oração. E disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque. Você lembra de Abimeleque? É que recebeu Davi sem saber de nada e Saul achou que ele sabia e mandou matar. Só o seu filho Abiatar que conseguiu viver e começou a seguir Davi. Ah, padre, não conhece essa história não. Então volte nos programas anteriores. Mas aqui nós continuamos. Ele disse, traze-me o efod, aquele manto sacerdotal, né? Abiatar trouxe-lhe o efod. Davi consultou o Senhor. Devo perseguir essa gente? Vou alcançá-la? Bonito isso. Antes de Davi se encher de ódio e raiva e sair procurando os amalecitas, ele pergunta a Deus, devo fazer isso? Eu vou vencer?
o Senhor respondeu. Olha que interessante. O Senhor respondeu a Davi, capítulo 30. No versículo 6 do capítulo 28, Saul também faz uma oração a Deus. E aqui disse, consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu, nem por sonho, nem pelo Urim, nem pelos profetas. O silêncio de Deus para Saul é uma boca aberta para Davi. Está vendo a diferença? Aqui o Senhor respondeu a Davi. Persegue-os, tu os alcançarás, certamente, e os vencerás. Terceira atitude de Davi. Davi pôs-se em marcha. Então Davi pegou os seus homens, vamos atrás dos amalecitas. Acabei de fazer uma oração e Deus disse que é para perseguir esse povo e que nós vamos vencer. Aí, coitado de Davi, né? Davi olhou assim, será para onde esse povo foi? Tem umas pegadas para lá. Então, vamos para lá. Aí saiu Davi marchando, e aquele tanto de o exército atrás de Davi. Ele não sabia aonde estavam os amalecitas, mas Davi caminhava na fé. Estou resumindo o capítulo. A hora que eles estão andando, aparece um rapazinho. Ele era egípcio. Um egípcio. O que um egípcio está fazendo perdido ali? Eles pegam o egípcio e levam até Davi. Aí Davi pergunta, o que está acontecendo contigo, meu chapa? E ele estava passando mal, com fome e com sede. Ele disse assim, eu era servo de um amalecita, mas eu fiquei doente e eles me abandonaram aqui para morrer. Aí Davi deu comida, deu bebida, o cara recuperou as forças e Davi perguntou assim, então você sabe aonde os amalecitas estão? O cara falou, eu sei. E se o senhor prometer me acolher, me proteger e não me entregar para eles e nem me matar, eu te mostro onde está. Davi, ops, tá feito. É o melhor que eu podia querer. Está até melhor do que eu pensei. E o egípcio leva Davi e seus homens até o acampamento dos amalecitas. Olha aqui. Guiados pelo egípcio, alcançaram-nos. Então chegou onde o pessoal estava lá. Os amalecitas estavam espalhados por todo o campo, comendo, bebendo, festejando por causa da enorme presa que tinham tomado na terra dos filisteus e de Judá. Então os amalecitas estavam felicíssimos. Muita comida, muita bebida, cavalo, ovelha, tanta mulher presa, menino, todos aí, o povo de Davi. Davi feriu-os do romper do dia à tarde do dia seguinte. Olha o tamanho dessa batalha. Ele começou a lutar de manhã e foi terminar à tarde do outro dia. Imagina o tamanho desse exército dos amalecitas. Só escaparam 400 homens que fugiram em cima dos camelos. Gente, se escaparam só 400, aqui fala só. Imagina o tamanho desse exército. Se só 400 fugiram, os que morreram, com certeza muito mais. Davi recobrou tudo o que os amalecitas tinham tomado, salvando também suas mulheres. E não faltou ninguém, nem pequeno nem grande, nem filho nem filha, nem o que quer que seja, do espólio que tinham levado. Davi reconduziu tudo de volta. A palavra de Deus se cumpre na vida de Davi. Davi que chora, Davi que ora, Davi que luta. E por causa disso, Davi que vence. O restante do capítulo, depois se você quiser, eu convido você a ler, vai dizer aqui que quando Davi estava indo para
este combate, cerca de 200 homens ficaram para trás. Fala, Davi, estamos conta de ir com você não. Quando Davi vence e ele volta para a sua região com as mulheres, com os homens, com espólio, quer dizer, tudo aquilo que eles pegaram dos amalecitas, os seus soldados falaram, olha, quem não lutou não ganha nada. Nós que lutamos, temos o espólio. Vocês não têm nada. Olha o coração de Davi. Davi disse, não, eles não foram. Não é porque eles não quiseram, não. Eles não foram porque eles não se sentiam capazes. Vamos dividir para todo mundo o que a gente trouxe. Então Davi agradava o povo, né? Então ele deixou quem pegou, dividiu com os outros. E o restante aqui do capítulo vai dizer que Davi pegou... Gente, era muita coisa, viu? Os amalecitas eram um povo grande. Davi pegou tanta coisa que ele saiu repartindo para todo mundo, né? O final aqui, ó, 26, vai dizer que ele enviou parte para Betel, Ramá, Negueb, Jeter, Aroé, papapá, todos os lugares por onde Davi tinha passado com seus homens, ele mandou presentes. É Davi, hein? É homem esperto e grato. Todos os lugares por onde Davi passou com seus homens, ele mandou presentes. Falou, leva e leva muita coisa, porque quando nós precisamos, nós fomos acolhidos. Este é o capítulo 30, o penúltimo capítulo do livro de Samuel. O que eu aprendo deste encontro de hoje? Muita coisa, mas vamos lá rapidinho. As 3 atitudes de Davi precisam estar na minha vida. Eu tenho um problema, eu estou enfrentando uma situação difícil. 3 atitudes: chora, reza e luta. Tranquilo. Quem é que não chora, né? Quem é que não tem tristeza, problema na vida? Chora. Mas procure consolo em Deus. Davi não procurou explicar aos seus homens, não. Ele procurou consolo em Deus. E por causa de Deus, Davi lutou. Outra lição que eu tirei para a minha vida deste texto. A oração de Davi não é essa, não. Oh, meu Deus, liberta o meu povo. Deixa as minhas mulheres voltarem, os filhos. Não. Davi pergunta, eu devo lutar? Davi quer a bênção de Deus, mas Davi sabe que ele precisa fazer algo para mudar a sua vida. Há muitas pessoas que rezam, mas não fazem nada para mudar a história. A oração de Davi é uma oração corajosa. Davi não pede a Deus para libertar o seu povo. Davi pergunta para Deus se ele tem capacidade de ir e libertar o seu povo. E Deus diz, vá, combata, você vai vencer. Outra lição importante. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto. Quando você se sentir perdido na vida, se você confiar em Deus, sempre Deus coloca um egípcio no seu caminho que vai te indicar o caminho certo. Davi estava perdido com seu exército. De onde apareceu esse egípcio? É a mão de Deus, trabalhando misteriosamente na vida de Davi. Assim como Davi foi expulso do exército dos filisteus pela mão misteriosa de Deus, agora essa mesma mão coloca esse egípcio perdido naquela região e que sabia onde estavam os amalecitas. Uma outra lição, Davi não lutava para lutar, Davi lutava para vencer. Ele tinha certeza que a vitória era dele. Mais uma lição, Davi sabia dividir para todos, os que eram capazes e os que não estavam capazes. Então aqueles 200 que ficaram para trás e não lutaram, ganharam também o espólio, ganharam também posses, não é? E com certeza devolveram as mulheres e os filhos. E por último, Davi é uma pessoa grata. Davi tem um coração cheio de gratidão. Todas as pessoas que o ajudaram, todas as regiões por onde ele passou, ele mandou também muito presente. Até para você ver que os amalecitas eram um povo
com muitos bens, era um povo bem rico, e Davi então pega tudo isso e distribui pelos seus caminhos, pelos seus benfeitores. Um capítulo só e quantas lições. Quero ler o seu comentário. Deixa aí. Hoje tem pano para manga, hein? Como dizia a minha avó, tem pano para manga. Então, deixa o seu comentário. O que o texto de hoje falou ao seu coração. Deixe o joinha. Isso ajuda muito o nosso canal. Outra coisa, meus caros, o YouTube não está notificando a todos os nossos inscritos. Então você que acabou de assistir esta pregação, compartilhe este vídeo com seus contatos. Quanto mais compartilhamento, mais o YouTube verá que o vídeo está sendo acessado e ele começará então a notificar a todos os inscritos do nosso canal. E toque no sininho para você ser notificado. Espero que todos o sejam. E o principal, meus caros, coloque essa leitura no coração. Aquilo que Deus fez com Davi, Deus pode fazer com cada um de nós, se tivermos fé, coragem e espírito de luta. Este é o programa Palavra de Luz e Vida, levando até você uma mensagem de fé.